Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo dos Santos na área para mais uma aula de ética para o seu exame de ordem, para a primeira fase da OAB agora, né? Para você que comprou o nosso livro Revisão Sistematizada para a primeira fase da OAB, nós gravamos essas aulas especiais aqui de revisão de ética para você. E agora nós vamos fazer a parte principal do Código de Ética da OAB, que são os deveres éticos do advogado. Sem dúvida alguma, esse é o ponto mais cobrado do Código de Ética da OAB, os deveres éticos do advogado. E, portanto, nós vamos fazer uma análise aqui pormenorizada com você neste bloco, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Vou colocar para vocês aqui na nossa tela. Deixa eu me colocar aqui também, né, para aparecer nas nossas aulas. E vamos lá, né? Falando de deveres éticos do advogado, o artigo 1º do Código de Ética, ele já diz assim, né? O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste código, do Estatuto da OAB, que é a lei federal, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Veja que ele faz uma diferença muito clássica dentro da teoria da ética, né? É porque você sabe muito bem que ética pode ser compreendida pelo menos de duas formas, e enquanto moral ela tem uma compreensão diferente, né? A moral ela é compreendida como o exercício de preceitos, de valores, né, no âmbito da sociedade, seja preceitos individuais, sociais ou profissionais. Do outro lado, a ética é uma ciência que estuda a moral e que condensa, então, em normas gerais, né, que podem ser colocadas como leis para todos, né, leis morais para todos. Então, de um lado, ela é essa ciência, mas de outro, a ética também acaba sendo refletida em códigos, né, de conduta moral. Então, códigos de conduta moral são códigos de ética, na verdade, como é o Código de Ética da OAB, tá bom? Maravilha. E aí, o artigo 1º, ele já contempla, né, essa divisão clássica e diz que o advogado, né, além de respeitar toda essa legislação, ainda precisa agir de acordo com a moral individual, a moral social e a moral profissional, tá? Artigo 2º diz pra gente que o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça, da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Veja que o artigo 2º, né, ele contempla as funções da advocacia que são estabelecidas no Estatuto da OAB, assim como ele também contempla, né, a natureza desta função, que é uma função pública. O Estatuto diz que a advocacia é uma função pública, né? Então é muito interessante isso, meus amigos. Bem, seguindo aqui, nós temos no parágrafo único do artigo 2º um rol de deveres éticos do advogado. E ele diz assim: são deveres do advogado. Primeiro, preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensalidade da advocacia. Ou seja, o advogado é exigido dele uma conduta, uma honra, uma nobreza, ou seja, uma postura. O advogado ele tem obrigatoriamente que ter uma determinada postura na sociedade, ele não pode se portar de qualquer forma, né? Isso é exigido dele, tá? 2, atuar com destemor, ou seja, sem temer, né? Sem tremer, sem ter medo, tá? Independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. São deveres do advogado. 3, velar por sua reputação pessoal e profissional. O advogado tem que ter preocupação com a reputação dele, com o nome, com como as pessoas se referem a ele, né, com a imagem, com o status que ele tem, tá? 4, empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal
e profissional. O advogado deve se atualizar, se aperfeiçoar, né? Seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático, tá? Na vida pessoal e profissional, tá bom? 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. As instituições seriam as instituições da sociedade de um modo geral, não apenas as públicas também, mas não apenas, né? Nós temos hoje várias instituições da sociedade civil e assim por diante, do direito e das leis, tá bom? 6. Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígio. Então, o advogado tem o dever de evitar o processo, né? Claro, evitar o processo não a qualquer custo, não a qualquer custo. É evitar o processo quando viável uma conciliação, uma mediação que seja interessante para o cliente dele também, porque não é fazer uma conciliação, uma mediação que vai trazer um grande prejuízo ao seu cliente, isso não faria o menor sentido, né? Inciso 7, desaconselhar lides temerárias. Então, o advogado ele tem o dever, né, de informar o cliente, olha, sua lide é temerária, esse processo que você deseja ingressar, a sua chance de sucesso é baixíssima, na verdade, sua grande chance aqui é de fracassar. Nós temos tudo para perder. É importante que em causas dessa natureza o advogado informe isso ao cliente, né? A partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica, né? Esse exame, o advogado, embora a gente sempre diga, né? Você nunca pode dizer qual causa você vai ganhar ou vai perder, mas há um razoável juízo de prevenção, que você tem noção, uma noção muito boa do que é mais viável e do que não é, né? É desse juízo que falamos aqui, tá? 8. Também é dever do advogado abster-se de, ou seja, deixar de fazer, né? Ele não pode fazer isso daqui. Utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente, vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos, né? Ou seja, empreendimentos que se sabe que não são probos, não são corretos, que têm ilegalidades, né? Etc. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética. Emprestar concurso, gente, é trabalhar conjuntamente, né? Então, com pessoas que atentem contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana, tá? Entender-se diretamente com a parte adversa, que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste, ou seja, você vai lá conversar com o cliente do advogado, né, da parte contrária, sem informar o advogado, você não pode fazer isso, tá? Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares, né? Também não pode, tá? E, por fim, F, contratar honorários advocatícios em valores aviltantes, né? Ou seja, exagerados, né? Valores que sobrepõem a legalidade. Hoje o CPC, inclusive, regulamenta muito bem isso. Nós temos as tabelas da UAPI, né? Que vão ali colocar, né? Valores razoáveis, né? Mas você não pode praticar valores aviltantes, tá? E isso nem para mais nem para menos, né? Sempre digo isso. 9, pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Então, aqui é o dever ético do advogado, realmente, de defesa dos direitos que estão em jogo, né? 10. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Se o advogado, né? Se a advocacia, vou começar assim, se a advocacia é uma função essencial à justiça, e ela é porque a Constituição prevê, e o advogado, portanto, é indispensável à administração da justiça, como consequência lógica disso, ele obrigatoriamente, então, tem que ter uma conduta compatível com esse papel que ele desempenha. É isso que está dizendo o Código de Ética aqui. Inciso 11. É dever do advogado cumprir os encargos assumidos no âmbito da OAB ou na representação da classe. Então, se o advogado tem ali, né, um cargo na OAB, ele precisa cumprir com as obrigações desse cargo. E ainda, nos casos em que ele represente a classe, ele também tem que cumprir com esses deveres, tá? Inciso 12 diz que é dever do advogado zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. E o 13 diz que é dever do advogado ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Ou seja, se ele está
no exercício da defensoria pública, ou seja, de defesa dos mais necessitados, ele tem, né, que se manter nessa estrita linha, não podendo, portanto, patrocinar causa, né, que não seja de pessoas necessitadas. Muito claro aqui, inciso 13, tá? Artigo 3º, ele vai dizer pra gente que o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio para mitigar as desigualdades, ou seja, para pôr fim às desigualdades ou para equilibrar as desigualdades, né? Para o encontro de soluções justas, princípio da justiça, e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Então, muito interessante a redação do artigo 3º. O artigo 4º, ele diz que o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou ao constituinte, né, ao seu patrono, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou mesmo como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência de posicionamentos, de visões, de teses, né? Parágrafo único. Ele diz que é legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável contraria orientação que tenha manifestado anteriormente. Então, o advogado ele pode, né, recusar patrocinar causas ou manifestações em âmbito consultivo de pretensões que sejam contrárias a orientações que ele mesmo já tenha expressado anteriormente, né, ou ainda de direito que também seja aplicável ao próprio advogado, tá bom? Maravilha. O artigo 5º, né, ele traz para nós que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, ou seja, a atividade advocatícia, ela é uma atividade de prestação de serviço público. Portanto, ela não é uma atividade de prestação mercadológica, né? Ela não é uma moeda de comércio, ainda que ela seja uma atividade privada, tá? Artigo 6º, ele diz que é defeso, é proibido, né? É defeso, é proibido ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando-se de má fé. O advogado não pode mentir, né, deliberadamente, nem usar de má fé, tentando inverter as coisas, tentando ludibriar o juiz, criando fatos que não existem, coisas dessa natureza. Artigo 7º diz que é vedado, proibido o oferecimento de serviços profissionais que implique direto ou indiretamente angariar ou captar clientela. Então, o advogado não pode ficar oferecendo serviços, né, buscando angariar clientes. O advogado não pode fazer essa busca, essa captura de clientes como se faz no mercado, justamente porque a advocacia não é atividade mercantil, tranquilo? Então ele não pode fazer essas propagandas de mercado, tá bom? Maravilha, meus amigos. Então, fica claro aqui esses deveres éticos do advogado. Também outro ponto muito cobrado no exame de ordem, a gente sabe como a OAB explora também os deveres éticos do advogado, né? Trouxe aqui para vocês, tá bom? Maravilha. Uma grande satisfação poder trabalhar com vocês esses tópicos principais que mais caem, que mais são cobrados hoje no exame de ordem para sua prova de primeira fase, tá? Aqui na disciplina de ética profissional, tá? Depois, quem quiser entrar em contato comigo, tô lá no @prof. Eduardo Santos no Instagram. Vai ser um grande prazer poder falar com vocês. Um grande abraço e até mais!